Olá, me chamo Cândida, tenho 17 anos e venho contar o relato do meu finado avô, o qual chamava-se Luiz Otávio, e irei contar com as suas palavras. Toda quaresma, como de costume, o meu pai e a minha madrasta viajavam para fora da cidade e iam passar uma temporada com os sogros, deixando eu e os meus irmãos. Sendo eu o mais novo, entre 6 filhos gerados pela primeira esposa do meu pai, a minha falecida mãe e os outros 7 da minha madrasta. Os meus irmãos mais velhos não moravam exatamente comigo. Eles viviam nas redondezas, em suas próprias casas e as suas famílias. O meu pai sempre foi bem de vida em relação aos meus tios, pois nós tínhamos uma enorme quantidade de cabeça de gado e um vasto pasto. Alguns porcos que ficavam em 4 chiqueiros, e sem contar as muitas galinhas soltas pela nossa terra, e também tinha uma vasta plantação de milho e outras verduras. E foi uma dessas viagens feita pelo meu pai, até que certo dia, eram quase 7 da noite, quando eu, que estava em um dos currais, vi de longe um homem correndo pela propriedade e logo atrás dele o meu irmão Ivan, com uma enxada, e logo atrás dele o meu irmão Ivan com uma enxada. E em seguida, uma das minhas irmãs, a Ivete, gritando desesperada. Eu e 2 irmãos que estávamos contando o gado e seus bezerros, corremos atrás dele, pois achamos seu namorado de Ivete, o Armando, qual não teve a bênção do meu pai para se casar com ela. E sempre que ele vinha, ele era atacado pelo meu irmão Ivan. O Ivan era o caçula dos irmãos. E ele sempre foi grudado com o nosso pai. Quando passamos pela porteira, vimos o homem pulando o cercado da segunda porteira que dava para a estrada. O cercado era de arame farpado. E ele ia correndo para o meio das árvores do outro lado. Vimos a minha irmã tomando a enxada do caçula e provavelmente discutindo com ele. Mandei os meus 2 irmãos voltarem e fui até eles. O Ivan disse que pegou em flagrante um morador das redondezas, o qual atendia pelo nome de Arcanjo, e que todos acusavam de virar bicho em noite de lua cheia. Ele já fora visto rolando em meio aos porcos e saindo de lá como um enorme cachorro. E fato este foi contado por um dos moradores da redondeza. E como naquela noite ele estava entrando em um dos chiqueiros, o meu irmão Ivan correu com a enxada atrás dele. Eu apenas ri da situação e disse que ele nunca mais iria voltar, já que o meu irmão, mesmo sendo o caçula, ele era o maior entre nós e muito forte. Bem, ninguém daqui de casa acreditava nessa história. E todos falavam que era uma artimanha que o arcanjo usava para roubar as criações ou algo das plantações. Bem, mas naquele dia, quando deu 9 da noite, a Ana, que era da segunda família, havia terminado a janta. Então, o meu irmão Ivan logo falou: se Ivete não me segura, eu arrancava a cabeça daquele desgraçado.
Ivete, a nossa irmã, olhou para ele sério e deu um puxão de orelha nele. Bem, homem, e depois iria falar o que pro nosso pai? A Ana perguntou. Nada, mulher. Se ele tentasse roubar alguma coisa, nós usávamos a espingarda para acabar de uma vez por toda com esse lobisomem. E quando Aiva respondeu isso, todos ali riram. Hoje é nossa vez, Luiz. Vando, o primeiro filho da segunda família, falou diretamente para mim. E eu, por minha vez, apenas acenei positivamente com a cabeça e continuei jantando. Ele se referia à rotação entre irmãos que fazíamos para ir soltar o gado do curral para o pasto, geralmente entre as 3 e as 4 da madrugada. Bem, alguns já estavam dormindo, exceto eu e mais 3 irmãos que estávamos arrumando a cozinha e preparando alguns polvilhos para fazer quitandas no dia seguinte. E então ouvimos palmas e gritos. Me apressei e saí de casa indo em direção à porteira, pois já sabia de quem se tratava. Eram Jorge e Adolfo, que eram 2 amigos de infância. Um era filho do amigo do meu pai, e o outro era filho de um homem que sempre levava as coisas para a cidade. E eles, quando queriam um dinheiro extra, vinham até mim e trabalhavam comigo. Eles entraram com seus cavalos e eu disse para que colocassem eles no lugar de sempre e entrassem para dentro e irem dormir, pois a primeira tarefa seria soltar o gado no pasto em algumas horas. E quando deu 3 da madrugada, eu já estava de pé e fui para a sala de casa. E lá eu vi Jorge e Adolfo à minha espera. Me juntei a eles sentado no sofá para aguardar o meu irmão Vando. Alguns minutos depois, ele apareceu e nós 3 nos levantamos. Saímos de casa e fomos em direção aos 4 currais. Eles eram afastados da casa e praticamente se escondiam atrás de algumas árvores e também ficavam perto do estábulo, onde ficavam alguns cavalos. Já havíamos soltado o gado de 2 dos currais. E foi quando o meu irmão Vando falou. Eu vi que estamos quase sem manteiga de porco e só podemos matar outro quando o pai chegar. Então, ele fechou a porteira do curral e fomos em direção ao 3º curral. E ali, ouvimos os porcos roncando alto, como se estivessem assustados. Ignorem! Falei e caminhamos para o 3º curral. Falei para o meu irmão Vando pegar um cavalo e ir na casa da Dona Maria, que lá tem manteiga em estoque. E assim que terminei de falar essas palavras, ele me olhou bem sério. Você quer que eu vou lá agora? Ele perguntou e abriu a porteira. Jorge e Adolfo entraram para acordar o gado. Sim, até você chegar lá, o Elias já deve estar acordado. Falei e ele acenou positivamente com a cabeça. Agora, homem, vai lá buscar o cavalo, que eu vou pegar o cabresto lá na porteira do 1º curral. E assim que terminei de falar isso, ele foi em direção ao estábulo e eu caminhei em direção ao 1º curral. E foi quando eu ouvi um barulho de passos altos e rápidos por trás de um dos currais. Apenas ignorei
achando ser alguma criação andando no pasto. E então eu fui até a outra porteira. E foi quando eu ia voltar para trás e vi o cavalo, que ficou inquieto, deu um relincho e se soltou do vando. E então ele correu para dentro do estábulo novamente. E o mais intrigante foi que não vi nenhum dos gados do terceiro curral. E a porteira estava fechada. Forcei a vista, tentando ver alguma coisa, e nada. Apenas via uma sombra em meio às árvores. Completamente confuso, eu comecei a ir em direção aonde estava o Vando. Porém, ele começou a gritar e a correr para o estábulo. E foi quando a tal sombra saiu e eu pude ver claramente. Aquela coisa estava de 4 patas. Era enorme e peludo, com pelos bem grossos e negros. A criatura tinha um crânio como se fosse um cachorro. Porém, o seu focinho era meio alargado. Naquela hora, eu estava travado de medo. Mas ao ver que a criatura ia em direção a Vando, eu tomei coragem e gritei, chamando a sua atenção. A coisa me olhou e eu arrepiei dos pés à cabeça. E ao ver os seus olhos amarelos e que transmitiam um ar demoníaco, aquela criatura rosnou e veio em minha direção correndo. Sem pensar muito, eu deixei que pulasse em mim. E assim como esperado e por muita sorte, eu consegui encaixar o cabresto em seu focinho e puxei para cima para afastar sua enorme boca de mim. Ele soltou um uivo que parecia dizer: "Agora eu te mato." Ele foi forçando e conseguiu aos poucos arrebentar o cabresto. E quando eu vi que aquela coisa ia se soltar e me matar, eu logo gritei: "Socorro! Socorro!" E foi aí que eu vi Adolfo e Jorge, ambos com enxadas, e eles acertaram a criatura nas costas algumas vezes, na tentativa daquela coisa me soltar. Jorge acertou bem na cara da criatura. A coisa urrou, saiu de cima de mim e saiu correndo pasto afora. Homem do céu, que diabo era esse animal? Vando apareceu me perguntando e me ajudando a levantar. Homem, seja lá o que for, ele queria pegar vocês dois, pois ele encarou eu e o Jorge quando nós estávamos retirando algumas vacas. E depois ele voltou a olhar para onde vocês estavam mexendo com o cavalo. E assim ele foi na direção de vocês. Adolfo falou e Jorge afirmou. Corremos e puxamos a porteira. E então ficamos quietos. E o Jorge falou meio envergonhado. Ah, seja o que for, ele não vai voltar por agora. Bem, após alguns minutos, fomos em direção ao curral terminar o trabalho. Aquela noite passou e nada mais de estranho aconteceu. E naquele dia, quando era por volta de 4 da tarde, eu estava com o Vando e o Aiva. Nós estávamos alimentando os porcos e vimos alguém se aproximar. Era o tal do arcanjo. Homem, se não quiser morrer, é melhor sumir daqui. O Aiva o ameaçou com o balde em mãos. O homem o ignorou e me encarou descaradamente. Bem, eu não sei explicar, mas eu senti que já tinha trocado olhar com ele.
Aquela peste simplesmente se aproximou de onde eu estava, estendeu o braço e na sua mão estava alguma coisa toda enrolada. Com certa desconfiança eu peguei, mas nem me preocupei em olhar o que era, já que eu estava perdido no olhar dele. Então, ele deixou de me olhar e encarou o Ivan. Não anda sozinho, senão quem vai morrer é você, garoto. Ele disse em um tom rude, se virou e saiu andando. Oxe, esse homem me ameaçou? O Ivan esbravejou e já ia atrás dele. Mas logo foi segurado pelo Vando e foi arrastado para o outro chiqueiro. Então, eu olhei para onde o homem estava e vi ele me encarando da porteira. Me arrepiei todo e automaticamente olhei para minha mão e ali estava o cabresto que eu tinha usado para afugentar a criatura de madrugada. Olhei novamente apavorado para a porteira, já entendendo o recado dele. Porém, eu não o vi mais lá. E alguns dias depois, eu vi aquele homem perto de uma venda. E logo em seguida, o meu irmão Ivan chegou contando que foi atacado por um animal esquisito no meio do caminho. Mas ele havia dado alguns tiros com a sua espingarda e a criatura acabou fugindo. E depois disso, eu nunca mais vi o tal arcanjo, e nem mesmo a criatura. Bem, eu prefiro não falar o lugar exato em Minas Gerais que ocorreu o caso, pois assim eu evito de expor a minha família. Obrigada e boa noite.